Boa tarde, doutores, boa noite, bom dia, dependendo da hora que vocês vão assistir esse vídeo. Sejam muito bem-vindos à nossa série de webinars e pílulas de conhecimento que nós vamos estar disponibilizando agora ao longo desse ano para vocês. Fico muito feliz com a presença de todos e vamos começar. Meu nome é Mariana, eu sou responsável técnica pela Fagron Genomics, biomédica. Toda a minha área foi dentro da biologia molecular e eu tenho muito prazer de começar essa série falando do básico, conversando com vocês sobre DNA, sobre como fazer a leitura de um teste genético. E vamos começar compartilhando a minha tela rapidinho. Então, a gente vai começar essa série de webinars falando com vocês sobre o que é DNA. Vamos começar do básico, certo? Antes de tudo, para quem não conhece a Fagron, né, nós somos uma farmacêutica holandesa. Estamos em mais de 35 países, hoje talvez mais de 3.500 colaboradores, e somos uma empresa que está desde 1990 no mercado, né? Somos fundados na Holanda. Começamos no Brasil em 2010, tá? E a Fagron Genomics faz parte desse grupo, desse grande grupo chamado Grupo Fagron. Estamos no Brasil desde 2020 e fomos fundados na Espanha em 2018, tá? Somos focados, né, em análises farmacogenéticas e bioquímicas para personalização de condutas clínicas. E não sei se todos sabem, mas o nosso mote é Juntos Fazemos o Futuro da Medicina Personalizada. Então, queremos juntos com vocês, prescritores, transformar e fazer com que esse futuro se torne realidade. Vamos falar um pouquinho de DNA e da personalização da medicina através do DNA. E aí eu quero começar fazendo uma pergunta muito básica, que é: já aconteceu de vocês ou de pacientes de vocês vir com a seguinte questão: oi, doutor, eu utilizei o mesmo medicamento, tratamento, substância, suplementação que o meu amigo, mas não funcionou. Utilizei o mesmo, complete aqui, com o que vocês acharem, né, que vem à memória, que meu amigo, mas piorou a minha situação. Poxa, por que isso acontece, né? Por que às vezes a gente pega mesmo tratamentos iguais ou condutas clínicas iguais, a gente dá para pacientes diferentes e às vezes eles têm uma boa reação, pode ter, tem alguns outros que têm uma reação mais ou menos, às vezes não piora nem melhora, e tem pacientes que têm reações adversas, né? E, né, a culpa, eu diria, de tudo isso é do DNA. O nosso DNA ele vai determinar não somente como a gente responde a medicações e suplementações e treinamentos, mas também como a gente responde a exercícios, qual seria o nosso tipo morfológico corporal, como a gente reage à suplementação, à ansiedade, como estão nossos níveis séricos, né? Como seriam os nossos níveis séricos de vitaminas, a dor e inflamação e até mesmo a alimentos, qual é a nossa reação esperada de alimentos. Tá? Então, como eu disse, tudo isso, né, advém do DNA em menor ou maior parte. E aí, o que é o DNA, né? A gente está falando do genoma humano. Para falar um pouquinho sobre o genoma humano, né, de forma rápida, o que acontece? Então, basicamente, a gente teve a descoberta dos ácidos nucleicos em 69 e através desse primeiro passo essencial, a gente chegou na descoberta da estrutura do DNA pelo Watson Crick, o Watson Crick e a Rosalind Franklin em 1953. E a partir daí a gente teve toda uma linha do tempo que culminou, né, hoje, diria com a tecnologia mais recente, que seria com o CRISPR, né, que já é uma edição gênica, certo? Então essa seria a linha do tempo do nosso DNA, de como essa molécula foi descoberta. E o que ela representa para nós? Bem, hoje, né, a gente sabe que o nosso DNA, nosso genoma, ele é composto de aproximadamente 3 bilhões de pares de bases, em 23 pares cromossômicos, né? Isso é o cariotipo mais comum de um ser humano sem mutações e deleções de cromossomos, né? E ele é altamente condensado no nosso núcleo.
O DNA nada mais é de que a molécula que traz a instrução necessária para a construção de todas as partes de um ser humano. Então, se a gente pudesse pegar um manual, né, e falar, nossa, como se monta um ser humano, esse manual seria o nosso DNA, tá? E aí, só para vocês entenderem, relembrarem um pouquinho, do que a gente está falando, de que estrutura, né? A gente tem dentro do nosso corpo nossas células, e aí eu vou fazer uma comparação para ficar um pouco mais claro, as nossas células, para vocês entenderem como que a gente trabalha com testes de DNA. As nossas células seriam bibliotecas, tá? Imagina que cada célula é uma biblioteca. E aí você tem seus cromossomos que estão bem condensadinhos lá no núcleo, ou seja, aqui nessa parte rosa a gente tem as organelas normais, mitocôndria, retículo endoplasmático, etc. E a gente tem esse roxo que seria o nosso núcleo. Então a gente tem nossos pares de cromossomos lá, que seriam nossos livros. Então a gente tem nossos pares de livros que ficam lá guardadinhos na nossa biblioteca, certo? E aí a gente tem nossos genes, que são capítulos, como se eu pegasse um capítulo de um livro falasse, olha, aqui começa esse capítulo, aqui termina esse capítulo. E a gente tem exons e introns, que são nossos parágrafos. Cada palavra desse livro seria um códon, que no nosso DNA é composto por uma trinca de 3 bases nucleotídeas. Tá? E a letra seria o nucleotídeo em si. E é importante vocês lembrarem de que quando a gente está falando de nucleotídeo, é uma letra só, porque é através da variação nessas letras que a gente vai entender os testes que a Fagron Genomics trabalha. Tá? E eu já vou chegar nessa parte. Então, a gente teve lá a descoberta do DNA. E, como eu disse, a gente teve toda uma linha do tempo depois disso. E em 1990 foi lançado o Projeto Genoma, que foi um projeto de pesquisa científica internacional com o objetivo de determinar os pares de bases que compõem o DNA humano e de identificar, mapear, sequenciar todos os genes do genoma humano, do ponto de vista físico e funcional, ou seja, qual era a ordem das letras, né, A, T, C, G, etc., e para que esse gene fazia, né? Qual era a função desse gene? E continua sendo o maior projeto biológico colaborativo do mundo, tá? Ele foi concluído em 2003. Ao longo desse projeto, né, do projeto Genoma, entendeu-se que a gente falou lá que a gente tem 3 bilhões de pares de bases, né? Que o nosso genoma ele é 0,1% diferente entre as pessoas e que isso equivaleria mais ou menos a 3 milhões de variações. 0,1% é muito pouco em termos percentuais, mas 3 milhões de variações é muita variação possível entre os seres humanos e por isso que nós somos fenotipicamente diferentes, ou seja, apesar do nosso genótipo ser muito parecido, a nosso fenótipo, né, como nós nos parecemos e reagimos ao mundo exterior, é bastante diferente. E essas variações, como eu disse, elas são, como eu havia mencionado, que é importante a gente lembrar, né, dessa questão de um nucleotídeo, uma letra, essas variações, elas são de uma única letra. Então, como vocês podem ver aqui na figura, em uma pessoa, por exemplo, ela tem uma sequência A, T, G, A, G, G, e aí ela tem um C. Numa outra pessoa você tem um T, e numa outra pessoa você tem um A. Tá? Isso significa o quê? Que muitas vezes uma proteína, algum sistema do seu corpo pode não funcionar de maneira igual, ou seja, pode ser que alguém, por exemplo, metabolize melhor cafeína ou pior cafeína, assim como pode ser que a cor do cabelo seja diferente, a estrutura do cabelo seja diferente, a cor da pele seja diferente, a tolerância ao álcool seja diferente, enfim. Várias condições a gente consegue analisar através dessas variações ou variantes, tá? Essa troca desses nucleotídeos, né, dessas bases, no nosso DNA, que não trazem nenhum tipo de efeito deletério, né? Aqui a gente não está falando de mutações, tá? Não seria nada que traz um efeito deletério, é chamado de variante polimorfismo, ou polimorfismo de nucleotídeo único. Como eu disse, é a troca de um único nucleotídeo. Tá? Vale a pena mencionar aqui que existem sim doenças
né, mutações que são causadas por a troca de uma única letra, por exemplo, fibrose cística, doença de Huntington. Porém, aqui a gente não está falando dessas mutações, assim como também nos testes, por exemplo, em testes nutrigenéticos, muitas vezes a gente não está trazendo uma única variante para uma categoria. Por exemplo, quando a gente fala da tendência de engorda, né, de você acumular gordura subcutânea e de ter um aumento do seu índice de massa corporal, isso não é monogênico, ou seja, não é uma única variante que vai trazer essa tendência para nós. E nós temos de fazer o estudo de algumas variantes em alguns genes diferentes para a gente entender qual que é o peso, quantas variantes a pessoa tem alterada, né? Quantas variantes ela tem ali que vão trazer esse peso, né, e vão fazer com que a pessoa realmente comece a tenha uma tendência genética de engorda, por exemplo, tá? Então existem algumas condições, né, que a gente consegue analisar através de uma variante, por exemplo, da cafeína, né, da tendência à metabolização de cafeína, se você metabolizar mais rápido ou menos rápido, e existem algumas outras características que a gente precisa de mais variantes em genes diferentes, tá? Assim como também a gente gosta de falar uma frase que a genética ela é uma arma, mas quem puxa o gatilho é o ambiente. Então, pode ser sim que uma pessoa tenha uma tendência de ter um acúmulo de gordura subcutânea elevado, porém ela seja uma pessoa magra. Por quê? Porque ela conseguiu, de algum modo, suprimir essa tendência genética. Ou a pessoa tem tendência de ter uma vitamina D baixa, mas ela se exercita, ela toma suplementos, ela come bem, ela tem intestino regulado, ela toma sol diariamente, então ela consegue suprimir essa tendência e fazer a manutenção do nível necessário. Tá? Então, você ter a tendência genética não é determinante, né? No caso dessas questões que a gente está falando que não são mutações, né? Não trazem doenças, mas que você precisa tomar cuidado. Se você tem um gatilho mais fraco, né, que seria a presença ali de uma variante que faz com que você tenha uma vitamina D baixa, você precisa tomar cuidado para que isso não se torne uma realidade. E baseado, né, no projeto Genoma, que entendeu lá que a gente tem 0,1% de variações, foi lançado em 99 foi chamado de SNP Consortium, lembrando que SNP seria um polimorfismo de nucleotídeo único, ou seja, as farmacêuticas viram nos SNPs a possibilidade de desenvolver drogas destinadas a atingir de forma diferenciada as pessoas. Eles entenderam que, poxa, se são esses SNPs, esses 3 milhões de diferenças entre os seres humanos que fazem com que nós nos tornamos fenotipicamente diferentes, são eles que provavelmente fazem com que algumas pessoas metabolizem bem paracetamol e enquanto outras pessoas não, tá? Então, como a gente pode ver aqui, a indústria farmacêutica viu nesses estudos, nesses SNPs, que a gente conseguiria personalizar essa medicação e já fazer uma pré-indicação do melhor tratamento. A gente conseguiria segregar, né, as pessoas entre a resposta medicamentosa. Então, teriam pessoas que respondem a dose normal, pessoas que vão ter que utilizar uma dose menor, pessoas que vão ter que utilizar uma dose maior, e pessoas que, por exemplo, vão responder muito mal àquele medicamento que vão precisar de uma alternativa, tá? Isso tudo através da análise dos SNPs. Lógico que a gente está falando de medicação, mas pode ser uma pessoa que, por exemplo, tem uma tendência a ter nível sérico de vitamina D normal, outra alta, outra baixa, ou uma pessoa que tem uma tendência de responder melhor a exercício de potência e outro exercício de resistência, uma pessoa que tem uma tendência de metabolizar melhor ou pior carboidratos. Então, isso vale para diversas áreas, tá? Que a gente vai abordar ao longo dos próximos vídeos, na qual a gente vai mostrar para vocês como os testes funcionam, como eles são lidos e o que a gente pode entender de cada teste. E aí foi lançado o que a gente chama de era da medicina personalizada. Se você começa a pensar em personalizar o uso dos medicamentos, a gente está falando de medicina personalizada, tá? E esse termo de medicina personalizada, ele surgiu pela primeira vez, né? E aí de forma meio concomitante, né? Foi lançado tanto no The Oncologist, nesse artigo, quanto no próprio Wall Street Journal,
tá? Então, em 1999 foi cunhado o termo medicina personalizada. E o que é, afinal das contas, medicina personalizada? A Comissão Europeia sobre Saúde Pública, ela define medicina personalizada como adaptar a estratégia terapêutica certa para a pessoa certa no momento certo, determinando a predisposição à doença e fornecendo prevenção oportuna e direcionada. Então, a gente precisa acertar a estratégia, tá? O que a gente vai dar para a pessoa certa no momento certo, para que a gente evite que a pessoa tenha efeitos adversos, por exemplo. Tá? E uma coisa interessante de se saber é que a medicina personalizada, né, o Brasil é um dos 5 países mais preparados da América Latina para trabalhar com medicina personalizada. E o crescimento esperado desse mercado até 2033 é cerca de 1,233 bilhões, né? Tipo, então é um mercado que tende a crescer, esses dados talvez não sejam tão novos, né? A gente consegue um dado um pouco mais atualizado, e se eu não me engano, essa expectativa aumentou. Então, é um mercado que tem muito a oferecer e que tem muita área para se crescer. E aqui, né, tá a nossa questão de quais são as áreas que vão dar mais dinheiro, que vão crescer mais dentro da medicina personalizada, e a gente vê que a parte de bem-estar e nutrição é realmente quem tem o maior potencial de crescimento. Então, quais são os tipos de testes genéticos, né? A Fagron trabalha com alguns tipos específicos, mas só para conhecimento, existe a gente tem teste genético para pesquisa de doença, como eu disse, pesquisa da hipótese diagnóstica de doença de Huntington, de doença de Alzheimer, de fibrose cística, a gente tem painéis para câncer hereditário, que são bem conhecidos, testes de triagem, por exemplo, teste do pezinho, paternidade, que é rastreamento de pai e mãe, né, normalmente de pai, carrier screening, que normalmente são testes feitos em pré-natal, né, de forma pré-natal, então normalmente ou no feto ou no pai e mãe antes da concepção, para você ver se você é portador, por exemplo, de alguma variante que pode, né, trazer algum risco de condição de doença para o bebê, e os testes que a Fagron Genomics é especializado, que nós somos especializados em testes farmacogenéticos e nutrigenéticos. Perfeito? Então, por que vocês deveriam usar os testes na prática clínica, né? O que traz para você, o que traz para o seu paciente? Para você, prescritor, vocês vão entender mais sobre o paciente de vocês vão conseguir personalizar o tratamento, vocês vão evitar a tentativa e erro, e vocês vão ter uma consulta com maior valor agregado para a sua prática. Assim como para o seu paciente, a gente vai ter diminuição do tempo para os resultados, economia de investimento, menor desistência, maior adesão a curto e longo prazo, porque você empodera o seu paciente e ele entende o processo, tá? E isso faz com que ele permaneça com você e se atenha ao protocolo que você vai estabelecer baseado na genética desse paciente. E aí vem a questão de como que você vai ler esse teste genético. E aí eu trouxe alguns nomes aqui, certo? Então, o que é importante da gente entender num teste genético? RSID, sempre que você for ler um teste genético, você vai ter provavelmente uma coluninha, normalmente no começo, na esquerda, escrito RS e um número. E normalmente um número grande, assim, 3653, 365378. Isso é a identificação daquela variante. Então, se você pegar o RSID, né, esse número, RS com esse número, jogar esse número, né, com RS na frente, num buscador, você vai encontrar todos os artigos que foram publicados, né, com essa variante. E aí, se você buscar, por exemplo, RS, por exemplo, 3578, mais o nome de uma doença, uma condição, alguma coisa do tipo, você vai encontrar todos os artigos que foram publicados daquela variante, né, naquela determinada condição. E por que que é importante a gente saber? Para a gente entender qual é a variante que a gente está analisando, né, para a gente entender quantos estudos foram feitos, será que essa variante ela tem um nível científico de classificação alta? Então isso é muito importante. E qual é a outra questão? Por que que a gente não coloca só o nome do gene, por exemplo, né?
está lá normalmente é RSID 3589 no gene FTO, uma outra coluna, porque o mesmo gene pode ter mais de uma variante sendo analisada. Esse RSID, ele conta para nós qual é o posicionamento desta variante ao longo do gene. Então, se a gente estivesse falando de um parágrafo, a gente vai falando assim, olha, o parágrafo começa aqui e a gente está falando do erro na letra de posicionamento 1350 nesse parágrafo. Tá? Então, a gente consegue localizar e saber tudo que tem para saber sobre essa variante. Só que variantes em locais diferentes, ou seja, no posicionamento 1350 ou no 2110 ou em qualquer outro posicionamento, eles podem trazer condições, né, problemáticas diferentes para aquela proteína. Então, podem ter resultados e influências diferentes dentro da tendência de engorda, por exemplo, o FTO é um gene muito famoso e a gente tem cerca de 6 variantes muito fortes, famosas, sendo analisadas na literatura. Então, é interessante a gente saber qual é a variante para você entender qual é o posicionamento dela, quais são as outras condições que ela pode estar envolvida, tá? E lembrando que você pode ter mais de uma variante no mesmo gene. Então, você pode ter vários RSIDs sendo mostrados numa lista para o mesmo gene. Alelos. Sempre que vocês lerem um teste genético, vocês vão ver lá CT, CG, e tem painéis que vão te mostrar somente o alelo que está modificado. Então, olha, esse é o alelo normal, um C. Qual que é o alelo que o seu paciente teve? Um C, um T, um A. Tá? A gente tem, lembrando, um alelo do pai e um alelo da mãe, afinal de contas, nós recebemos cromossomos dos dois lados. E você pode ter um alelo normal, né, que a gente chama de wild type, ou tipo comum, tipo selvagem, que não traz risco daquela condição que está sendo analisada, ou um alelo de risco, ou seja, se você tem, sei lá, um C ao invés de um T, numa determinada posição daquele gene que está sendo estudado, aquela proteína não vai funcionar tão bem, ou vai funcionar de uma maneira com que traz um risco, por exemplo, de você ter maior acúmulo de gordura subcutânea. Tá? Então, se você tem os dois alelos de risco, né? Você deu azar de pegar um alelo do pai e da mãe, os dois de risco, você é homozigoto para risco, tá? Seu risco é aumentado em relação à população normal. Você pode ser homozigoto sem risco, ou seja, você deu a sorte de não pegar nenhum alelo, nem do pai nem da mãe alterado, e você pode ser heterozigoto, ou seja, um alelo veio normal e um alelo veio de risco, tá? Existem variantes, né, e genes que você precisa ser homozigoto de risco para realmente você ter um risco ele mais elevado do que a população. Assim como tem umas variantes e genes que você, sendo heterozigoto, basta para você ter um risco maior do que a população no geral. E isso varia de gene para gene, de variante para variante, certo? Então, dentro da Fagron Genomics, a gente trabalha da seguinte maneira: um paciente, um tratamento baseado no DNA. Então, a gente vai personalizar os tratamentos dos nossos pacientes baseados no DNA ou na bioquímica, tá? Então, só para finalizar com vocês, qual que é o trabalho da Fagron, né? A gente usa uma tecnologia para transformar esses dados genéticos em informações relevantes, porque não adianta eu te dar um dado genético ou te trazer a informação de um gene que você não vai ter como mexer ou como modular a função ou modular, por exemplo, o estilo de vida desse paciente para que né, a gente tenha melhora da qualidade de vida do paciente. Então, por exemplo, poxa, por que eu trago a vitamina D, né, o gene da vitamina D? Porque você tem o que fazer com essa informação. Você consegue falar, olha, você tem tendência de ter vitamina D baixa e sua vitamina D está realmente baixa. A gente vai fazer um tratamento para você melhorar o seu nível sérico de vitamina D, ao mesmo tempo que eu vou ter que ficar bastante de olho. Então, a cada 3 meses, 6 meses, a gente vai sempre fazer acompanhamento. Se for uma pessoa que não tem essa alteração, pode ser que ali seja só uma questão intestinal, uma questão de estilo de vida, e aí a gente vai entender, tá? O que está fazendo com que essa vitamina D abaixe. Então a gente consegue entender aonde que a gente tem que ficar mais de olho, tá? A gente traz todos esses dados, né, com uma interpretação de qualidade para você ter resultados precisos e acionáveis, como eu disse. Ele é um aliado, né? Os nossos testes eles são aliados na personalização de tratamento para você tomar uma decisão, desculpa.
Os nossos testes, normalmente, eles trazem também toda uma interação com a parte clínica do paciente, então você tem uma análise holística, né, em 360 graus, para você conseguir associar tanto a parte de DNA, né, quanto seus dados clínicos e seu estilo de vida, para que você não fique preso, né, a uma coisa ou a outra. E nossos testes também trazem formulações, ou seja, você colocou lá o estilo de vida do paciente, entendeu toda a parte de DNA, ele já vai trazer para você algumas formulações para que você comece a dar início ao tratamento desse paciente. E lógico que, utilizando a genética e dando um tratamento personalizado para o seu paciente, ele vai ter uma diminuição do tempo de resposta ao tratamento e uma diminuição do investimento monetário. Tá? Uma pergunta que a gente recebe sempre é sobre as certificações. Então, o nosso laboratório é baseado na Espanha, a gente segue as normas europeias de qualidade, então a gente conta com todos os selos de qualidade necessários para atuação, tá? Que constam aqui. Eu vou passar um vídeo para vocês, tá? Para vocês verem como é nosso laboratório, como são feitos os nossos testes. Essas filmagens foram feitas no nosso laboratório, lá na Espanha, tá? Fica o convite para quem quiser um dia ir lá. E vocês viram no final do vídeo a caixinha, né, do nosso kit. Vocês vão fazer uma coleta de DNA, de um swab bucal, e vocês vão enviar os testes para nós, né, via correios ou até mesmo motoboy, e os laudos costumam ficar prontos em até 20 dias, mais ou menos, entre 20 e 30 dias corridos, tá? O nosso kit ele vai completo, ele já vai com todas as partes necessárias para que vocês façam a coleta, o swab, saquinho de volta, o manual de instruções e um termo que deve voltar assinado e datado para nós. E a nossa coleta é muito simples e rápida, a única coisa que o paciente precisa fazer é estar em jejum, tá? Durante 1 hora antes de fazer a coleta. E é muito tranquilo, vocês vão só abrir o swab, fazer um raspado bucal com um pouco de força, né? Para a gente realmente ter uma quantidade de DNA. Pode ser mantido em temperatura ambiente e devolver para nós. Perfeito? E aí os resultados saem por uma plataforma digital ou são enviados via e-mail para vocês assim que disponíveis. E lógico que estamos sempre à disposição para tirar dúvidas, né, e fazer uma assessoria científica com vocês para discussão de casos e para a gente trocar algumas ideias sobre os casos de vocês. Bem, eu queria convidar vocês para juntos nós criarmos o futuro da medicina personalizada. Muito obrigada e até o próximo webinar.